Cefaleia é o nome científico que se dá para a dor de cabeça. São vários tipos, mais de 150. A mais frequente é a cefaleia tensional, também chamada de tipo tensional. Vamos ver suas características, as diferenças dela para a enxaqueca e saber quando devemos recorrer a um médico. Estudos de especialistas indicam que todos nós, em algum momento da vida, pode ter uma dor de cabeça. Em primeiro lugar, é preciso saber identificar se a dor de cabeça é primária ou secundária. Felizmente, a avassaladora maioria das dores de cabeça são aquelas chamadas primárias. A avassaladora maioria quer dizer 99%. Primárias quer dizer que nós não temos uma lesão cerebral orgânica por trás delas, mas elas se devem a pequenas alterações na química cerebral. Alterações cerebrais orgânicas são tumores, aneurismas, AIDS, etc. Alterações bioquímicas são as duas cefaleias muito frequentes. A mais frequente de todas, que é a cefaleia do tipo tensional, e a outra que chama-se enxaqueca. Essas são as cefaleias primárias. A cefaleia secundária é então aquela causada por uma outra doença ou condição, a exemplo de tumores cerebrais, infecções, sinusites, meningites, etc., doenças das artérias como aneurismas e isquemias, doenças que acometem olhos, nariz, ouvido, dente, seio da face e ainda por traumas cranianos ou do pescoço, consequências de acidentes de carro, batidas na cabeça, entre outras causas. Nesses casos, se pressupõe que, tratando a causa, seja uma gripe, um tumor, uma infecção, a cefaleia pode ser resolvida e não voltar mais. Agora, a dor que vem e volta e que é frequente, que interrompe atividades e que incomoda a pessoa, ela precisa ser diagnosticada e tratada. Isto não é normal, tem que ser verificado. A maioria dos diagnósticos, felizmente, são de cefaleias primárias, como a enxaqueca, como a cefaleia tensional, e é preciso abordar o quadro das dores de cabeça de uma maneira preventiva, para se fazer coisas para evitar que venha dor de cabeça e não tomar analgésico só na hora da dor, quando ela aparece. A partir de agora, vamos conhecer mais detalhes sobre a cefaleia do tipo tensional, a mais comum e frequente das dores de cabeça. A cefaleia tensional, ela é tão comum, que muitas pessoas, quando vão no médico, o médico pergunta: escuta, a senhora tem dor de cabeça? Ah, doutor, eu tenho aquela dor normal. Como dor normal? Aquela dor normal. Ou seja, a cefaleia do tipo tensional, o que caracteriza a cefaleia do tipo tensional é a característica da história, da dor. Às vezes acontece de ter dor de cabeça umas 2 vezes por mês, às vezes 3 ou 4 vezes por mês. Vamos conhecer agora os principais sintomas da cefaleia tensional. Preste atenção para ver se você se identifica com este quadro. É uma dor de cabeça incômoda, ela não é forte, ela é leve ou moderada. Em geral, ela dói dos 2 lados da cabeça. Em geral, ela não pulsa. A pessoa fala: nossa, parece que eu tenho um peso. Ou ela queima: doutor, parece que está queimando. Então, ela é dos 2 lados da cabeça, em peso, não é forte e não piora com atividades físicas. A mulher tem enxaqueca, o homem tem enxaqueca, sabe que se ele der uma corridinha, abaixar-se, aquilo fica terrível. A cefaleia tensional, não. A cefaleia tensional pode não apresentar uma dor muito forte, não é incapacitante, porém é uma dor de cabeça que prejudica bastante a vida diária e registra grande impacto também no universo do trabalho. A dor de cabeça em si, para faltar no trabalho, a gente tem lá as responsabilidades, acaba não faltando, mas ela gera uma irritabilidade, uma falta de paciência no lidar com as pessoas, com as coisas do dia a dia, tomar as decisões que tem que tomar. Então, afetava bastante a minha produtividade. A cefaleia do tipo tensional pode se manifestar no indivíduo de maneiras diferentes em termos de frequência. Vamos ver como ela, em geral, é classificada. A cefaleia tensional pode ser infrequente, pode ser frequente. Então ela pode vir e voltar várias vezes e ela até pode aparecer todos os dias, o que não é raro também. Para ficar claro, vamos ver um exemplo de cefaleia tensional infrequente. É aquele indivíduo, por exemplo, que chegou em casa, foi para o sofá, deitou no sofá, ficou assistindo um programa na televisão e dormiu no sofá, meio uma postura viciosa, etc. Ele acorda com uma dor no pescoço, uma dor na fronte,
Às vezes não toma nada, vai tomar um banho, acabou. Isso é uma cefaleia do tipo tensional. Infrequente, deflagrada por uma postura viciosa. Já na cefaleia tensional frequente, a pessoa tem dor de cabeça de 1 a até 15 dias por mês. Um exemplo, quem atende o telefone segurando com o pescoço, secretária, telefonista, vira-se para o computador num dia mais tenso, pode apresentar dor de cabeça. Então, nós temos na classificação da cefaleia tensional a infrequente, a frequente e a mais grave delas, a crônica. A cefaleia tensional crônica é quando o indivíduo apresenta dor de cabeça por mais de 15 dias por mês. Há casos, inclusive, em que a pessoa nem sabe mais como é viver sem dor de cabeça. Tem cefaleia todo dia. É importante saber diferenciar com clareza a cefaleia tensional da enxaqueca, que é a segunda mais frequente cefaleia primária. Observe. Tipo de dor: cefaleia tensional em peso ou aperto, enxaqueca, pulsátil, latejante. Localização: cefaleia tensional bilateral, enxaqueca unilateral. Intensidade: cefaleia tensional leve a moderada, enxaqueca moderada a severa. Piora com atividade física. Cefaleia tensional, em geral, ausente. Enxaqueca, presente. Náuseas e ou vômitos. Cefaleia tensional, ausente. Enxaqueca, presente. Alterações visuais, auditivas. Cefaleia tensional, ausente ou apenas uma delas. Enxaqueca podem estar presentes, aura. Vale alertar que podem ocorrer as duas cefaleias, a tensional e a enxaqueca, numa mesma pessoa. Eu não sei quando tenho uma dor de cabeça ou uma cefaleia tensional. Não sei qual a diferença entre as duas situações. 20% da população tem enxaqueca. 70% da população tem cefaleia do tipo tensional. Portanto, 0,2 vezes 0,7 dá 0,14. Portanto, 70% das pessoas com enxaqueca também tem de vez em quando uma cefaleia tensional. É uma questão meramente estatística. E, vamos dizer, 70%, 14% das pessoas que têm cefaleia do tipo tensional também tem enxaqueca. E, aliás, isso até motivou, vamos dizer assim, técnicas de tratamento de crise, né? Técnicas em que você chega para o paciente e fala: olha, se a tua dor for assim, 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 você tem que fazer isto. Se a tua dor for assim, 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 você tem que fazer aquilo. Ou seja, você vai fazer uma discriminação da dor e, baseado na discriminação da dor, você vai dar um tratamento A ou B. Olha, eu resolvi buscar a orientação médica depois de uma enxaqueca assim absurda. Eu já não mexia mais nenhum músculo de tanta dor que eu sentia pela cabeça e pelo corpo todo. Dentre as cefaleias primárias, portanto, destacam-se cefaleia tensional, enxaqueca, cefaleia em salvas ou em pontadas, entre outras. As cefaleias em pontadas também não tem um problema maior, só se elas ficam muito frequentes. Se elas se tornam muito frequentes, o médico vai orientar uma terapia que é bastante simples. Mas, em geral, é uma cefaleia que não preocupa a cefaleia do tipo pontada. Para compreendermos melhor a abordagem de analgesia e dor, vale lembrar como se dá o mecanismo da dor no nosso organismo. As dores de cabeça, de uma maneira geral, trazem junto contraturas da musculatura da cabeça, da frente, do temporal, do occipital, pescoço, trapézio. Então é comum, em mais de 2/3 das pessoas que têm dor de cabeça, a presença de contratura da musculatura cervical, por exemplo, de dor no pescoço ou de dor na nuca. Então é uma coisa que é bastante comum e a contratura tem a ver com postura, tem a ver também com preocupação, com tensão, porque da mesma forma, aquele mesmo processo faz com que exista uma contração, uma contratura da musculatura como um todo. Olha, os sintomas eu acho que varia de pessoa para pessoa, né? No meu caso, eu sinto muitas dores nos ombros, na nuca e no pescoço, né? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo.
A cefaleia tensional pode acometer qualquer pessoa, mas é mais frequente em mulheres. Sabendo disso, devem lembrar de relatar a dor de cabeça também nas consultas regulares que fazem ao médico ginecologista. A cefaleia é uma queixa das mais frequentes no consultório do ginecologista, ainda que não se constitua na queixa que traz a paciente ao consultório do ginecologista. Em diferentes faixas etárias, na adolescência, na mulher no seu pleno período reprodutivo, na mulher adulta, na mulher no período de transição menopáusica, na pós-menopausa ou mesmo na mulher idosa. Essa é uma queixa muito frequente, não é? Que vem acompanhada de outros sintomas para os quais o ginecologista pode pensar a cefaleia como uma queixa relevante no contexto do que traz a paciente ao ginecologista. É importante entendermos melhor o mecanismo da dor, que é também um dos sistemas de defesa do organismo. A dor também serve de alerta. Todo esse processo também funciona por meio de disparos. Os neurônios, as células do cérebro comunicam-se através de disparos. Então esse disparo é que é anormal e que é importante saber o que está por trás disso. Se é uma predisposição até genética, se existe algum componente hormonal, alérgico, ambiental, do estilo de vida, do sedentarismo, quanto de exercício que a pessoa faz, do quanto de estresse, de sobrecarga que tem, de como é o sono. Então existem vários fatores que podem propiciar, que podem alavancar, agravar a dor de cabeça. Vale ressaltar que a questão da psicopatologia também pode estar associada a quadros de cefaleia tensional crônica, ou seja, pessoas com depressão, ansiedade, síndrome do pânico e outros transtornos têm maior risco de desenvolver quadros crônicos de dor de cabeça. Então, as áreas do cérebro relacionadas aos aspectos emocionais têm importantes relações com os sistemas supressores. É por isso que a psicopatologia é talvez o elemento que mais potencializa a transformação de padrões eventuais de dor em padrões crônicos de dor. Toda vez que há uma mudança no patamar da dor, por exemplo, de eventual para crônica, em geral, a própria pessoa não consegue detectar o fator deflagrador. Quer dizer, veja, ela não sabe por que o fator deflagrador, ela não consegue identificar. É diferente daquele indivíduo que dormiu de mau jeito e acordou com dor. É óbvio, dormir de mau jeito está me doendo o pescoço, etc. Ou a secretária que está lá com o pescoço torto segurando o telefone. Não, as pessoas com uma dor crônica, como a cefaleia do tipo tensional crônica e outras, ela frequentemente não consegue mais saber o deflagrador. Qual é o problema? O problema não é nem no estímulo e nem na resposta, é na modulação. Quer dizer, os sistemas que controlam a dor, e existem hoje, a gente sabe quais são os locais do cérebro em que isso acontece, quais são os locais do cérebro que estimulam a inibição do fenômeno doloroso, essas áreas não estão funcionando. Nesse processo todo, a ansiedade exerce um papel importante. Pode ser um agente complicador no desencadeamento de crises de cefaleia. Vamos ver uma explicação sobre como isso ocorre. Como é que ocorre no cérebro esse fenômeno? A gente vive sempre no agora, a gente sempre vive neste segundo. Só que a gente tem memória do passado e a gente tem a antecipação, o planejamento do futuro. Então, quando você traz uma informação do futuro, uma preocupação, uma antecipação para o momento do agora, aquilo para o organismo passa de fato a acontecer, a ocorrer. E ele vai responder dessa maneira, ou seja, ele vai acionar os sistemas de defesa e vai disparar o sistema de dor por conta disso. Por isso que as preocupações, a ansiedade, a tensão, as sobrecargas têm tanto a ver com o desencadeamento das dores de cabeça. Da mesma forma, os problemas do passado, os eventos de vida traumáticos ou os problemas que não são resolvidos do passado. E isso, sendo trazido para o presente, também desencadeia crises e é um motivo também de piora das crises. O diagnóstico da cefaleia é fundamental para livrar o paciente da dor
E o passo mais importante na detecção da doença é a chamada anamnese, ou seja, ouvir o paciente, analisar o relato, a história de quem sofre de dor de cabeça. O médico examina a pessoa, tira a história e a pessoa conta isso. Aí ele vai fazer a segunda parte, que é examinar a pessoa, para ver se ela tem, obviamente, alguma coisa. É evidente, né? A pessoa pode ter uma dor com essas características, que está com 39 de temperatura, por exemplo, e com a nuca meio rígida. Ele não vai falar que é uma cefaleia do tipo tensional, obviamente. Mas, de maneira geral, a pessoa não tem outros sinais. Ela não tem febre, ela não tem alterações visuais, ela não tem paralisia do corpo. Convém ressaltar que enxaqueca é um diagnóstico eminentemente clínico. Outras dores de cabeça secundárias podem se revestir com características de cefaleia tensionais. Por exemplo, uma cefaleia com um distúrbio de articulação temporomandibular. A característica da cefaleia da disfunção temporomandibular é a cefaleia tensional. Distúrbios de coluna cervical. É claro que nós nem devemos superdiagnosticar, achar que todo mundo tem isto, ou distúrbio de coluna cervical. Mas a cefaleia do tipo tensional leva o médico a ficar um pouco mais apreensivo no diagnóstico do que a enxaqueca. É importante também que o médico avalie se a pessoa apresenta a chamada cefaleia rebote, caracterizada principalmente pelo abuso de medicações. É aquela pessoa que tem uma dorzinha, toma um analgésico, tem uma dorzinha, toma um analgésico. Daqui a pouco, só a expectativa de ter uma dor, ela já toma um analgésico. E ela vai criando o que a gente chama de farmacodependência. Ela vai criando um fenômeno muito grave chamado tolerância à dependência, em que a dor é tratada pelo analgésico e se o indivíduo não toma o analgésico, ele passa a ter dor. É um círculo vicioso. É comum a pessoa que toma ergótico composto com isometepteno acordar de madrugada para tomar um remédio. Acorda com dor de cabeça. A falta da substância já leva a dor. Isso é cefaleia do tipo rebote. Toma novamente o ergótico ou isometepteno, melhora a dor. Então nós precisamos fazer uma detoxicação dessa população, que não é pouco. No Brasil, 2 a 3%. A desintoxicação não é uma tarefa fácil. O paciente tem dificuldade em não tomar medicamento por um tempo determinado e ele deve seguir à risca a orientação médica, para somente depois iniciar um tratamento adequado. Vamos então aproveitar e conhecer um pouco mais sobre as principais abordagens para tratar a cefaleia tensional. A pessoa que tem a cefaleia tensional do tipo episódico, ela toma o seu ácido acetil salicílico, o seu paracetamol, ou paracetamol com cafeína, vai resolver 1, 2 vezes. O limite que nós aconselhamos de tomar analgésicos para dor de cabeça é 1 por semana. Eu não me lembro a última vez que eu tomei analgésico para dor de cabeça, como muitas pessoas. Isto é o correto. Pode nem ser o normal, mas é o correto. Passou de 1 vez por semana, alguma coisa está errada. Então, esses da cefaleia tensional episódicas, analgésica. Cefaleia tipo tensional episódica frequente ou crônica demandam cuidados mais específicos. Aí, nós temos nós temos 3 modalidades de intervenção, toda a medicina. Nós temos modalidades farmacológicas, modalidades físicas, modalidades comportamentais. Vamos agora conhecer mais detalhes sobre cada uma das abordagens de tratamento, a começar pelo medicamentoso. Então, existem medicamentos, existem remédios que são muito eficazes para o tratamento, existem também orientações, medidas não medicamentosas. Medidas que podem ser físicas, como exercícios físicos, que podem ser de trabalho na esfera mental, diminuindo a preocupação, acionando mais o relaxamento, trabalhos também posturais. Existem alguns procedimentos que podem ser feitos também. A escolha da medicação adequada é importante, inclusive para evitar efeitos adversos e riscos para o paciente. Para aliviar a dor, podem ser utilizados, a depender do caso, na cefaleia tensional, analgésicos, anti-inflamatórios não hormonais, relaxantes musculares. Na enxaqueca, analgésicos, anti-inflamatórios não hormonais, antieméticos, triptanos, ergotamínicos. Há também medicamentos que ajudam a melhorar a tolerância à dor e modulam a sensibilidade. O ideal é, em caso de dúvida, sempre procurar auxílio e orientação do médico.
Na cefaleia do tipo tensional, nós podemos usar, então, analgésicos ou antidepressivos tricíclicos. Mas o problema maior reside nas pessoas com enxaqueca que usam substâncias vasoconstrictoras. Por exemplo, ergotamina, que é banida em muitos lugares do mundo, ela, além de contrair artérias do cérebro, ela contrai coronária. Nós não sabemos quantos infartos do miocárdio são associados com abuso de ergotamina. Quem tem dor de cabeça, mas também sofre de pressão arterial ou doença coronariana, deve redobrar o cuidado na escolha dos medicamentos. Algumas têm vasoconstritor, não pode ser aplicado ao universo dos pacientes, existem algumas contraindicações. Cabe lembrar, por exemplo, os pacientes hipertensos, que estão em uso de tratamentos específicos para hipertensão arterial, que podem ter, por conta dessas medicações, algum prejuízo no curso do tratamento e, eventualmente, até sujeitos a ter episódios mais sérios. Também podem ser utilizadas na abordagem não farmacológica para a cefaleia tensional, acupuntura, terapia psicológica, técnicas de relaxamento. Cefaleia tipo tensional, nós podemos fazer abordagem comportamental, é muito útil. Existe uma técnica que fala biofeedback, retroalimentação biológica. Como nós treinamos a dirigir carros, tocar pianos, nós treinamos com pequenos equipamentos a pessoa a relaxar. E ainda podem ser utilizadas técnicas de terapia física para ajudar a aliviar a dor do paciente. Terapia física em cefaleia do tipo tensional, se houver muita rigidez no caule, existem aquelas dores de cabeça do tipo tensional que se associam com hipertonia da musculatura cervical e do ombro. Então a terapia física, calor, alongamento, também ajudam. Atividades que ajudem a relaxar a musculatura e a tensão e promover melhor equilíbrio também são recomendadas. O Pilates é um exemplo. Vamos ver alguns exercícios com a fisioterapeuta. Pode até fazer uma leve massagem, né, para soltar essa musculatura que fica tensa. Então já promove um relaxamento da musculatura junto com o alongamento também. Ela deve ficar sempre com uma respiração bem relaxante, bem tranquila. Esse movimento do pescoço, ele pode ser feito também, a pessoa pode fazer nela mesma, né? Em vez de eu estou fazendo aqui passivo, e ela pode ela mesma fazer esse alongamento. O Pilates, ele já requer um ambiente que naturalmente te leva para um ambiente de harmonia, né? Então você trabalha a respiração, você trabalha equilíbrio, você trabalha a postura, e aí com essa postura você começa a adquirir a consciência postural. É importante termos consciência de que dores de cabeça podem ocorrer em qualquer idade. Ainda que a enxaqueca, a cefaleia tensional, tem uma prevalência bem mais elevada nas fases produtivas da vida, entre os 18 e 55 anos, elas também são muito comuns em crianças e nas fases mais adiantadas da vida. Em criança, a grande maioria das dores de cabeça de crianças é enxaqueca. Todos os profissionais da área médica e de saúde devem estar atentos às cefaleias, pois são uma queixa comum. É muito comum também a dor de cabeça aparecer junto ao ginecologista, junto ao psiquiatra, ao endocrinologista, porque a enxaqueca é parte muito frequente do problema de vida de muitas pessoas. Então é importante que as pessoas que sofrem com dor de cabeça que possam levar isso aos médicos para que seja feito um diagnóstico correto e que seja feito um tratamento para que melhore a qualidade de vida da pessoa. O ginecologista consegue, como sendo médico de atenção primária à saúde da mulher, identificar, contextualizar e fazer o diagnóstico correto no mais das vezes. Em situações de dúvidas ou quando alguma causa mais relevante para explicar a cefaleia possa estar embutido, a concorrência ou a contribuição de uma consulta especializada é sempre muito oportuna e o ginecologista naturalmente está bem instrumentado a selecionar casos que possa trazer para si a responsabilidade do correto diagnóstico ou do tratamento ou da conveniência
do encaminhamento dessa paciente para o correto diagnóstico e procedimentos terapêuticos. O conhecimento é um grande aliado da saúde. Procure obter mais informações no núcleo de saúde de sua cidade, mas já aproveite e anote algumas dicas. Sociedade Brasileira de Cefaleia, site www.cbcefaleia.com, fone 0 operadora 16 3662 1774. Academia Brasileira de Neurologia, site www.abneuro.org. Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo, site www.sogesp.com.br. Núcleo de Neurologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, site www.hcnet.usp.br. Núcleo de Neurologia da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, site www.einstein.br. E o livro Dor de Cabeça, O que ela quer com você, do neurologista Mário Pérez, editora Integrare, um guia sobre o tema. É preciso recorrer ao médico quando você nunca teve uma dor de cabeça e ela aparece, ou se sua dor de cabeça muda, se altera. É importante sempre obter o diagnóstico com o médico, afinal, como vimos, há muitos tipos de cefaleias. Se for secundária, é preciso descobrir a doença de base. Se for primária, a mais comum é a cefaleia tensional, que pode e deve ser tratada de forma adequada para ter uma vida livre de dor de cabeça.